Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é segunda-feira, dia 3 de abril de 2023. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será a volta do Filho do Homem. O texto base para o nosso estudo, Marcos capítulo 14, verso 62, que diz assim: Vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens dos céus. Essas palavras foram ditas por Jesus na noite do seu julgamento. Quinta-feira à noite, logo depois de ter sido preso, na verdade, em algum momento da madrugada, e Jesus Cristo está diante do sumo sacerdote, bem como de todo o sinédrio que ali havia se reunido na calada da noite para tentar incriminá-lo de alguma forma. E em determinado momento, Jesus olha bem para aqueles que ali estão e diz: na verdade, vocês verão o Filho do Homem vindo nas nuvens dos céus, com todos os seus anjos. Ele poderia usar muitos outros títulos, existem pelo menos 51 nomes no contexto do Antigo Testamento para descrever a pessoa de Deus. Ele poderia ter usado Elohim, El Shaddai, El Elyon e assim por diante, ou o próprio Yahweh, que é o Eu Sou, tantos outros nomes que ele poderia ter usado, mas ele resolveu usar o Filho do Homem. Por quê? Ele resolveu usar esse termo. E mais, ele vai dizer: vocês verão o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo das nuvens dos céus. Ele une aqui a ideia do Filho do Homem com Deus Pai, vindo juntos para poder resgatar a humanidade. O que ele está colocando aqui? Qual é a ideia que ele está tentando transparecer? Para poder responder essa pergunta, você tem que entender o termo Filho do Homem, que sem sombra de dúvida era o termo preferido de Jesus. Só no contexto do Novo Testamento, por mais de 82 vezes Jesus usou esse termo em relação a si mesmo. E talvez isso se dê exatamente pelo fato de que Cristo Jesus veio para ser o segundo Adão. Aonde o primeiro Adão falhou, ele veio para vencer. Então você olha por um lado, o primeiro Adão falhou, ele pecou, ele colocou a família toda numa situação lastimável, uma situação de pecado, abriu o planeta para a rebelião. O segundo Adão, o Filho do Homem, ele veio para vencer aonde o primeiro falhou. E todas as tentações que o inimigo colocou diante dele, ele as venceu. Não as venceu no seu próprio poder, mas no poder do Espírito Santo do Senhor. O mesmo Espírito que está à nossa disposição. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é isso. Jesus, ele quando vai usar o termo Filho do Homem, que é o seu termo favorito, não existe nenhum outro termo que ele tenha usado tantas vezes quanto esse, no contexto do Novo Testamento, para se identificar com a família humana. Quando olhamos aqui para o texto, a gente percebe que ele é um Salvador que nos entende. Até porque ele tem uma natureza humana, de uma forma que ele não apenas usou uma roupa e depois jogou fora essa roupa depois que havia cumprido o seu papel enquanto o segundo Adão. Ele misturou a sua natureza divina com a natureza humana de um jeito que não dá para desmisturar. Ele vai continuar como um de nós por toda a eternidade. E será exatamente como Filho do Homem que ele virá. E quando você pensa que as marcas da cruz permanecerão nas suas mãos, nos seus pés, na sua fronte, no seu lado, como o troféu que ele vai carregar, de que através do seu sofrimento ele concedeu-nos a vitória final, total e completa. Portanto, ele não apenas viveu como Filho do Homem, mas ele virá também como Filho do Homem. Virá para nos resgatar. O nosso guia de estudos traz aqui um parágrafo que eu acho que é interessante a gente mencionar. Observe alguns elementos nessa passagem, ou nessas passagens que vão aparecer aqui no nosso guia de estudos, Mateus 16, 27, Mateus 24, 27 a 30, Mateus 25, 31 a 32. Todas essas passagens são passagens onde Jesus usa algumas imagens para referir-se a ele como Filho do Homem voltando em poder e glória. A primeira coisa que a gente percebe nesses textos é que Jesus, o Filho do Homem, ele está vindo na glória, em glória, juntamente com os seus anjos. Os anjos que têm um grande prazer em obedecer-lhe como o Deus criador do céu e da terra, ele vem com todos os seus anjos. Um segundo elemento, ele irá separar as ovelhas dos cabritos, o que basicamente é um ato de juízo.
Ele vem para poder determinar quem serão aqueles que são realmente da família de Adão. Quem são aqueles que realmente aceitaram o sacrifício segundo Adão. Então ele vai separando uns dos outros. E um terceiro elemento, o destino das nações de toda a humanidade será decidido para a eternidade. O veredito que o Filho do Homem der, será esse o veredito que será estabelecido, cumprido e que terá validade por toda a eternidade. Nessa perspectiva, aquele que for salvo estará salvo para sempre, e aquele que estiver perdido estará perdido para sempre, de forma irrevogável, irreversível. Por isso, hoje, enquanto nos preparamos para o encontro com o Filho do Homem, devemos nos colocar nas mãos do Senhor e pedir a Ele: Senhor, ajuda-me a experimentar um comprometimento com o Filho do Homem, para que quando ele chegar, eu seja identificado como da sua família. Nós vamos orar por isso. Mas antes, eu quero desafiá-lo a se dirigir junto comigo para o nosso grupo de oração, para o nosso espaço de oração aqui na nossa comunidade, pedindo a Deus por algumas pessoas que nos enviaram pedidos. Vem comigo. Vamos começar o nosso momento de oração pela Áurea Souza. Ela pede: eu gostaria que orassem pelos meus filhos, Rodrigo e Ryan, afastados da igreja. O Rodrigo ainda precisa de um trabalho. Vamos orar por eles, irmã. Vamos orar sim. Depois vamos orar aqui também pela Estela Castelo. Ela diz: peço oração pelo Valdir, pelo Vandir, pelo Mitchell, para Deus libertar e salvar. Deus sabe a minha aflição e da sabedoria que preciso para poder lidar com eles. Vamos estar orando por esse caso, sim, senhora. A Leia Alves Dias: peço que orem pelos meus filhos. A Elizabeth Silva: olá, pastor, ore por favor pela minha família, que ainda não obedece ao Senhor Jesus Cristo. Minha mãe, minhas filhas, meus filhos e, ao mesmo tempo, os meus netos. Que o Senhor Deus possa tocar na vida deles. E, finalmente, o último pedido, a Cíntia Lopes: bom dia a todos. Peço pelos meus filhos, Igor e Isabela, estão afastados da igreja. Nós vamos orar por eles. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado por tua palavra, porque nela sabemos que devemos hoje nos preparar para a vinda do Filho do Homem. Queremos viver essa realidade, então ajuda-nos. E nós queremos também colocar diante do Senhor cada um dos pedidos que foram aqui mencionados. Responda de acordo com a tua vontade, pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?